Mas vamos lá, já vou começar aqui, já bombardeando de perguntas aqui, que hoje tem boas perguntas aqui para você. Vamos lá, posso começar? Pode começar, vamos lá, Então, vamos Rodrigo. lá. Durante a prática, durante a prática, sempre coloque os asanas, você, né, no caso, sempre coloque os asanas, não é para sentir dor, deve ser dentro, do conforto de cada corpo. Minha dúvida é, a dor que se refere são dores em articulações, ossos, colunas e pescoço, ou dor muscular, aquela quando e passa muito tempo sem fazer atividade física e sente músculo dolorido. Deve ser aquela que, quando passa muito tempo sem fazer atividade física e sente o músculo dolorido. Qual seria essa dor, Thiago? Então, essa pergunta é muito boa para a gente esclarecer isso, né? Porque muitas vezes a pessoa vem para o yoga e ela vem com aquela coisa na cabeça, né? Às vezes tem na ginástica, na musculação, no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. E no Hatha Yoga não é assim, pelo menos na visão do professor, tá? A gente não deve realmente sentir dor. Mas essa dor que eu estou falando que a gente não deve sentir é realmente uma dor mais forte, uma dor mais aguda, ou uma dor, como ela colocou bem, na coluna, uma dor, por exemplo, a pessoa tem um problema no joelho, aí vai forçar a postura em cima do joelho, aí está sentindo que tá machucando. E às vezes algumas pessoas podem pensar assim, mas se eu forçar mais um pouco, vai melhorar. Não é essa a ideia. Né? Agora, realmente, essa dor que ela coloca como uma dor muscular do alongamento, não é que a gente deva forçar demais em cima dessa dor. Mas é interessante, eu sempre falo isso com os alunos também, né? É uma linha muito tênue, onde eu devo me esforçar, onde eu devo melhorar, né, a cada dia, um pouquinho a cada dia. Alongamento tem que ser um pouquinho a cada dia. Não adianta num dia eu querer fazer na marra, porque aí eu posso me machucar, mas um pouquinho a cada dia. Então, eu também não posso ir no meu limite todo dia e falar assim, só consigo até aqui, só consigo até aqui, porque aí eu nunca vou melhorar, entende? Então, eu tenho que ir na beira do limite, né? E cada dia um pouquinho, devagarinho, mas é paciência, Rodrigo. Eu gosto de contar uma historinha que o professor contava, rapidamente vou passar para você. Ele diz que quando ele começou a praticar yoga, aquela postura que a gente sentado, né, com a perna esticada, a gente encosta a mão no dedão do pé, que ele levou quase 3 anos para conseguir pegar o pé dele. Então, assim, a gente tem que ter paciência, gente, na prática do yoga. Agora, tem que treinar sempre, tem que treinar sempre. Não pode, é o que eu falo para os meus alunos, é que depois da aula a dor vai ficando mais aguda. Eu fiz a aula e a dor está piorando, está piorando, está piorando. Aí a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Mas essa dor muscular, tô doendo um pouquinho, como ela deu o exemplo, né? Voltou a fazer ginástica depois de muito tempo. Você vai ficar com a musculatura doída, você vai ficar cansado. Isso faz parte, né? Porque também não pode relaxar só, não vou fazer nada, e aí acaba não. Ficar na zona de conforto, né? Eu tenho. As pessoas falam assim, eu sou pouco alongado, eu nunca vou conseguir. Aí pronto, aí nunca vai conseguir mesmo. Se você acredita que você vai conseguir, você vai conseguir. Agora, é aos poucos, com paciência, todo dia, não é de um dia para o outro. Eu lembro que quando eu comecei a praticar, eu era todo encurtado, né? Eu era todo encurtado. Eu, com um alongamento de braço, eu sempre fui muito bom, mas perna, assim, para chegar, eu era muito encurtado. E depois de um tempo, naturalmente, acabei conseguindo encostar no aquele que faz lateral, encosta no pé e tal. Então, mas isso vem com o tempo, né? E até isso também, né, Thiago? Eu acho que é um grande ensinamento também do yoga, né? Você entra até na questão dos valores do yoga, né? Da não violência, né? E tem também a não violência com o corpo. Queria que você aproveitasse, puder falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, o Rodrigo lembrou muito bem. Esse é um conceito básico, primeiro do yoga, né? Um dos primeiros conceitos do yoga é a ahimsa, não violência. E a não violência é em todos os níveis, né? A gente pode falar na alimentação, na fala e no cuidado com o próprio corpo, né? Eu não me machucar, eu não me violentar. Então, não é na marra, não é sentindo dor, não é se machucando que você vai melhorar. Você tem que ter autocuidado, autorrespeito com o seu próprio corpo. Agora, o outro lado extremo é o que a gente estava falando, é não cair na preguiça.
né, na zona de conforto. Ah, não, eu só vou até aqui. Aí tem gente que, é o que o professor chamava, né, Rodrigo, de racionalização. Arruma uma desculpinha, né, para você ficar bem com você mesmo. Aí você fala, aí a pessoa pensa assim, não, mas eu comecei o yoga tarde, eu nunca vou fazer isso, deixa isso para lá, né? A mente vai vir com esses bloqueios, com essas desculpas, né? Ah, eu estou acima do peso, ninguém acima do peso consegue fazer isso. Não é verdade. Você procurar aí, até no YouTube, tem vários professores muito obesos fazendo posturas muito difíceis. Então, assim, às vezes a gente tem um processo de preguiça que leva à autossabotagem. Ah, não, só vou até aqui, não é para sentir dor nenhuma, é só para eu ficar no meu conforto. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? É assim, a gente deve se esforçar, a gente deve praticar, a gente deve ter disciplina, né? Mas cuidado também para não exagerar, para não se machucar, né? E tudo vem com o tempo, né, Tiago? É lembrar disso. Hoje eu estava vendo aqui o nosso Facebook e os comentários que deixam em alguns vídeos que a gente bota, você vê, é interessante. Tem algumas pessoas que têm a concepção de que o yoga é algo que, não é para mim, porque é um negócio muito complicado, não sei o quê. E tem outras pessoas, que foi o que a pessoa colocou no comentário, yoga é ginástica para velhinho. Aqui a pessoa Tem, botou, tem essa. tem essa ilusão também, né? É outra distorção do yoga. Ou você pode ver realmente o yoga como uma coisa muito difícil, quando é mostrado, né, uma postura muito difícil na mídia e tal, você pode olhar para aquilo e falar assim: ah, não, isso não é para mim porque eu nunca vou conseguir fazer isso, então não é para mim. E outras pessoas acham, né, que o yoga é uma coisa muito parada, é muito leve, que não tem nenhum desafio, que não vai me fazer crescer, que é outro engano, né? A gente pode fazer uma aula bem leve de Hatha Yoga, mas se a gente fizer ela bem concentrada, se a gente permanecer na postura, se a gente se concentrar, corrigir a postura, você vai perceber que tem um esforço ali de manter a postura correta que é bem intenso, né? É lógico, de acordo com a possibilidade de cada um, né? Mas é um desafio. E fora, né, Rodrigo, que as duas pessoas estão erradas, esses dois julgamentos estão errados, porque o yoga não é só postura. Então, a pessoa que olha para uma postura e diz que não pode, ou olha para uma postura e diz que é fácil, não está entendendo que o yoga é uma transformação total na sua vida, né? É uma mudança total de estilo de vida. Então, as duas já começam errado, porque estão julgando o yoga, a gente pode brincar, né, só pela embalagem. Então, o cara olha a embalagem ali, que é uma postura, que é o que mais aparece, aí ele julga. Ah, isso é muito difícil, eu não consigo, ou isso é muito fácil para mim. Mas, aí quando você fala assim, ó, vamos ver como é que estão os seus pensamentos, vamos ver como está a sua mente, vamos ver como estão suas emoções. Aí, tem certeza que a pessoa vai achar que é difícil. Porque mudar, né, a mente, mudar os pensamentos, mudar de hábitos de vida, abrir mão de algumas coisas que a gente fazia, por exemplo, em termos até de alimentação, todo mundo sabe que isso não é fácil, né? Mudar um hábito de vida não é possível, né? A gente tem muitos casos para contar, né? Inclusive os nossos casos, né, Rodrigo, eu e você, mas não é fácil, não é fácil. Tem que ter uma dedicação ali. E na hora que a porca aperta o rabo, né, vai querer a ginástica de velhinha, né? Me dá essa ginástica aí Na de hora que velhinha aí pra... é o que eu brinco também, na hora que começa a meditar, né? Meditar mais constante, e aí começa a ouvir pensamentos mais difíceis, emoções mais difíceis, não consigo controlar minha mente, né? Eu sou muito agitado, estressado. Aí vai perceber que é bem mais difícil do que parece, né? Aquela coisa que ele acha que é de velhinho, né? Porque isso pode fazer o que o professor chamava de metanoia, a mudança da mente. Aí está o ponto, né? O ponto principal do yoga é você conseguir transformar a sua mente, seus pensamentos. Com isso, você vai transformar os seus hábitos. Com isso, você vai transformar a sua rotina, vai transformar a sua vida. Quando você começa a mudar a maneira de ver o mundo, a maneira de pensar em relação ao mundo, em relação a você, em relação aos outros, né? Em relação à espiritualidade, aí que a gente precisa, que eu brinco, né?
de flexibilidade mental. A flexibilidade do corpo, ela é importante, a gente vai trabalhar, mas ela é a mais fácil. A flexibilidade mental, de você aceitar que você precisa mudar uma série de coisas da sua vida, é aí que começa o maior desafio, né? Vamos lá, Tiago, vamos dar sequência aqui. Minha prima é uma excelente, a gente pode um dia conversar com ela, ela é uma excelente profissional na área de postura, ela trabalha com Pilates, me corrija se eu estou errado, Maninha. Mas e há uma confusão, né? Vamos até aproveitar que veio esse tema. Isso é uma pergunta que é muito feita, que a gente recebe muito também. Qual a diferença de Pilates para o yoga? Isso é uma pergunta que, cara, que tem muito. Qual a diferença do Pilates para o yoga, Thiago? Então, eu não sou professor de Pilates, né? Mas a minha esposa é fisioterapeuta, Dani, e trabalhou muitos anos com Pilates, né? Eu tenho muito respeito ao Pilates, é uma coisa que faz bem às pessoas, né? Quando bem conduzido, tenho total respeito. Mas o próprio Joseph Pilates, né? Que é o criador do método, ele diz, né? Abertamente, eu acho até bonito isso dele, né? Que ele se baseou muito no yoga para poder criar aqueles aparelhos e as posturas que ele usa, a respiração. Então, é interessante que ele diz, né? Mas muitas outras áreas também se basearam no yoga, mas não falam, né? Porque o yoga é muito antigo, né, Rodrigo? Se você for pensar, tem registros de yoga há 10 mil anos, sabe? Estátuas de posturas de yoga há 10 mil anos. Então, tudo que vem depois, de alguma maneira, bebeu também dessa fonte. A própria ginástica, né? A própria ginástica que a gente conhece, em algum momento ele teve contato com essa fonte de cuidar do corpo, de se exercitar, isso não tenho dúvida. Mas voltando ao Pilates, então o Pilates é uma coisa muito séria, faz bem às pessoas, tá? E o Joseph Pilates diz isso, que bebeu na fonte do yoga também, né? Além de outras. Mas a grande diferença que eu vejo, até me corrija se estiver errado, a sua prima aí, que é professora de Pilates, é que o Pilates, ele cuida do corpo físico. Ele ensina a respirar, mas é sempre voltado ao corpo físico, a melhora do corpo físico, o que já é muito bom. Mas o yoga, ele vai passos além, porque o yoga vai cuidar do corpo físico, vai cuidar da questão do corpo energético, vai cuidar dos pensamentos, das emoções, da mente, do ego, da alimentação. Pelo menos esse yoga que a gente ensina, né, Rodrigo? O que a gente chama de yoga holístico, ou seja, ou saúde plena. Saúde plena é esse conceito. Eu, para ter saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, sim, mas eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso cuidar do meu sono, eu preciso cuidar da minha mente, tá? Para poder ter essa saúde plena que a gente está querendo trazer mais detalhado esse conceito do professor, né? Quer ver uma questão que às vezes pode parecer distante, né, Rodrigo? Eu estou levando uma vida feliz, o yoga se preocupa com isso, a saúde plena se preocupa com isso, né? Eu estou levando uma vida de confiança, de harmonia, de paz, né, de alegria, o conceito saúde plena se preocupa com isso. Ela até colocou aqui, a minha prima, acredito que o yoga é uma filosofia de vida, mais completa que o Pilates. Exatamente Mas isso. todo o respeito aí ao pessoal do Pilates, não quero nem de E maneira nenhuma. tem alguma restrição, porque a gente às vezes recebe até pergunta dos nossos alunos, tem alguma restrição, por exemplo, a pessoa foi para o Pilates hoje, e aí ela fazia uma aula de Hatha Yoga, da prática dos exercícios mesmo, dos asanas, tem alguma restrição? Como Ou assim? Depois do Pilates? Fez Pilates depois? depois ou no mesmo dia, tipo, a pessoa fez o Não, asana. restrição nenhuma. Agora, são alguns exercícios são muito parecidos, né? A verdade é essa. Principalmente se tem uma linha de Pilates, de novo, eu não sou professor, mas eu sei que existe, que é Pilates solo, que é sem os aparelhos, né? Só com uma bola no chão e tal. Exercício de abdominal, de força e tal, isso tudo você tem no yoga também. Então, talvez a pessoa vai estar fazendo uma coisa muito parecida com a outra no mesmo momento. Talvez fosse melhor dias separados, não sei. Mas restrição não tem restrição. Minha prima botou aqui que ela não é do Pilates, não, então não sei qual é o dela, mas depois ela bota aqui. Mas vamos lá, Tiago.
dando sequência na questão de posturas, eu estava lembrando que eu acho que no yoga tem essa questão de você não pode, a postura, os asanas propriamente dito, você não pode fazer, não pode ter muito impacto, né? Mas só que tem algumas posturas, como por exemplo a invertida, que você tem que dar um empurrãozinho assim para. Eu sei que tem gente que consegue subir muito levemente, eu não consigo. Eu preciso dar tipo um impulsozinho ali para subir. Isso está errado ou isso vai Não, contra? não, de maneira nenhuma. Na verdade, o ideal é o que você falou, né? A gente trabalhar a força do abdômen, a concentração, o controle do corpo, para que a gente possa subir essa perna cada vez mais devagar. Esse é o ideal. Mas não tem problema nenhum dar esse saltinho. E, por exemplo, em outros. É porque a gente está falando aqui de yoga, mas a gente está bem específico na linha de Hatha Yoga, né? Se você for para outras linhas, por exemplo, Ashtanga, aí já tem muito mais salto, muito mais impacto, muito mais força física. Não é a linha do Instituto, só estou pontuando. Então não tem nada de errado, não tem nada de errado. Agora, o que o Hatha Yoga quer é quase que você conseguir praticar as posturas, mas ao mesmo tempo você está extremamente conectado, né? Extremamente concentrado no seu corpo, na sua respiração. E é o que eu estou falando. Você pode pensar assim, ah, mas é muito parado, muito fácil. Eu posso colocar você numa postura parada e relativamente até fácil de fazer, mas se eu te ajustar e pedir para você ficar ali 1 minuto, você vai ver que não é nada fácil. Ou 2 minutos, você vai ver que não é nada fácil. Então é tudo uma questão, né, de entender. Agora, uma coisa que é legal falar aqui, Rodrigo, que o professor falava também, é que o yoga, por exemplo, o Hatha Yoga, né, que não é tão exigente fisicamente como outras linhas, é ideal que você sim tenha um complemento de atividade física, tá? Então, por exemplo, o professor mesmo, ele gostava de fazer caminhadas longas. Então, esse era o exercício físico do professor. Você sabe que eu jogo polo aquático, ou eu vou surfar, ou quando eu não tenho nada, eu vou fazer uma corrida. Então, é bom que você tenha um exercício físico cardiovascular, ou seja, que te acelere, mas que em outro momento você pratique o yoga, que não é para acelerar, é para desacelerar. O problema é quando as pessoas querem juntar. Ah, eu quero fazer academia de ginástica, malhar para caramba, ficar forte, suar, o coração acelerar junto com o yoga. Aí se criam umas coisas bizarras, né? Yoga na cadeira de spinning, yoga na musculação. Aí começar umas coisas assim, que, desculpa, eu não gosto de criticar ninguém, mas não para mim, nos meus conceitos de yoga tradicional, isso não é yoga. Desculpa se eu vou chatear alguém. Mas o yoga tradicional não pode ser feito numa academia, numa bicicleta de spinning. Não tem como. Aí a Cida colocou aqui, para chegar invertida tem muito chão antes. É, porque as pessoas têm, né? Ah, não. Eu lembro quando eu comecei a praticar o normótico, o que eu mais queria era ficar de cabeça para baixo. E consigo, mas hoje, eu até já postei isso uma vez lá no meu Facebook, hoje eu vejo que essa é a parte mais fácil do yoga, né? Essa parte mais... O resto é que o negócio que é mais complicado. Aí eu queria que você falasse, Thiago, dessa questão, porque tem gente que tem, pode ser que não consiga chegar na invertida, mas tem outras posturas que vão permitir com que a pessoa tenha o mesmo benefício da invertida. Eu queria que, se você pudesse, falasse qual seria essa outra postura e qual é o grande benefício que essa postura pode trazer, que a Então, invertida e essa outra postura traz. essa postura invertida é interessante, né? Porque ela é quase que um símbolo do yoga, né? Você pensa no yoga e você pensa numa pessoa de cabeça para baixo, né? Na verdade, muita gente tem essa visão. E só que assim, e muita gente supervaloriza essa postura, tá? O professor mesmo, ele dizia assim: a invertida ela é importante, mas tem gente que chama a invertida de a rainha dos asanas, o principal asana do yoga. O professor não gostava disso não. O professor achava que ela tinha importância, que fazia bem, mas que era um asana a mais que a gente deveria tentar fazer, aprender, mas que não tinha essa importância toda que as pessoas dão. Então, muita gente, é como você falou, olha para a invertida e pensa assim: ah, isso é yoga, eu nunca vou fazer. E tem gente que tem até medo, é interessante, né? Eu tenho alunos antigos que praticam muito tempo, que fazem posturas até mais difíceis,
mas que tem um bloqueio ali de ficar cabeça para baixo, medo de cair, tá? Por mais que você ensine, por mais que você esteja perto, a pessoa tem um bloqueio, não quero fazer. E eu não forço, não. Eu falo, ó, não quer fazer, não está se sentindo confortável, vamos fazer outra postura. Então, como você falou, existem várias outras posturas que vão trazer benefícios muito parecidos. O próprio meio pouso sobre a cabeça, a própria vela já é uma inversão, aquela que a gente faz na série da irrigação cerebral, o cachorro olhando para baixo tem efeitos parecidos, tá? Agora, o principal benefício dessas posturas, que a gente pode chamar posturas invertidas, né? Por que é invertida? Porque a cabeça está para o chão e a perna está para o alto, né? Então, o melhor que acontece é que a gravidade vai jogar sangue para baixo em direção à cabeça, ao cérebro. E isso vai levar mais sangue para os nossos neurônios, para o nosso cérebro, para as nossas conexões. Então, e outro benefício que às vezes pouca gente conhece, que é muito interessante. O coração, né, aqui no meio do peito, ele para mandar sangue para a cabeça, ele tem que bombar, né? Ele tem que bater com força para o sangue subir contra a gravidade. Concorda? Então, o coração tem que... Do coração para cima, é mais difícil para o coração mandar sangue. Coração para baixo, a gravidade ajuda. Então, quando eu inverto isso e deixo o coração descer o sangue, sem querer mandar ele muito para a perna, porque eu vou estar com uma quantidade de sangue grande, eu descanso o coração. Eu tenho um descanso no meu coração. Ele pode bater, né, mais tranquilo. Então, isso é um outro benefício grande. Agora, o que acarreta em levar mais sangue para o cérebro, mais sangue para os neurônios? É dito nas escrituras, e eu acredito, que você tenha melhora na memória, que você tenha uma mente mais tranquila, que você aprenda a se acalmar, você tem mais saúde até, digamos assim, física, fisiológica, né? Nos seus neurônios, nos seus vasos, nas suas veias que passam, né? Então, é um benefício. E que o interessante é, se você não fizer yoga, e se você não for um morcego ou não for um ginástico olímpico, você não vai ficar de cabeça para baixo na sua vida, né? A verdade é essa. Por que um adulto ficaria de cabeça para baixo? Ou ele faz ginástica olímpica, ou ele faz yoga, né? Porque não tem motivo, né, aparente. Então, é um exercício que muda a nossa dinâmica do nosso corpo, da nossa fisiologia, né? Então, isso é muito interessante. O yoga proporciona isso em algumas coisas, né? Alguns tipos de torção de coluna, levar a coluna totalmente para trás. São exercícios que, se não for no yoga, você não vai fazer nunca. Só que a coluna, ela é feita para isso também. E quando a gente deixa de usar, isso vai prejudicando a nossa coluna ao longo do tempo, entende? Muito bom, Thiago, muito bom. E ainda parece que você leu aqui as perguntas que eu separei aqui para você, cara. Essa questão da coluna que você estava falando, porque tem as posturas para um lado, para o outro, para frente, para trás, e disse que a saúde tá, se você tem a saúde, você tem a sua coluna bem, você tem mais saúde, é por isso que o Hatha Yoga, ele trabalha tudo para gerar esse equilíbrio, né, Thiago? Você pode falar mais um pouco dessa questão da importância de ter uma coluna saudável, ter uma... Os orientais, né, de uma maneira geral, pensam muito nisso, tá? Japoneses e tudo. Eles pensam assim, para eu ter saúde, eu tenho que ter uma coluna saudável. A coluna é a base da saúde, né? Por quê? Por vários motivos, mas o principal é que a nossa medula, que sai lá do cérebro, ela passa por dentro da nossa coluna, né? As raízes nervosas, o sistema nervoso, ele parte da coluna, né? Os nossos nervos estão na coluna. Por isso, quando você tem uma dor de coluna, dói tanto, porque é uma região extremamente inervada, né? Então, se você conseguir deixar essa coluna mais saudável, mais forte, né? Mais flexível, tem aquela história, né, do bambu e do tronco de árvore seco e grosso, né? Tem a árvore, tem um tronco grande, grosso,
mais seco, rígido, né? Aí vem a neve, o que acontece? Acumula neve em cima do tronco, uma hora o tronco quebra. Por mais forte que ele seja, uma hora ele vai quebrar com o acúmulo de peso. Já o bambu começa a acumular neve. Quando acumular um pouquinho a mais, ele vai flexionar, vai dobrar, vai descarregar esse peso e vai voltar. E vai ficar assim para sempre. Acumula, flexiona e volta. Então, o bambu é mais flexível, né? E a nossa coluna deveria ser assim, mais flexível. Por isso, o Hatha Yoga trabalha a coluna em todas as direções. Você já reparou? Ele alonga a coluna, ele torce a coluna, ele vai com a coluna para um lado, lateral, vai para o outro, vai para frente, vai para trás, dobra de várias maneiras, porque ele quer o quê? Mobilidade na coluna, força na musculatura que protege a coluna, né? Para que essa energia, e tem, isso eu estou falando da parte física, ainda tem a parte energética, né, que passa pela coluna, que são os canais ali do Hatha Yoga. Então, para que essa energia, para que essa saúde, para que esse sangue passe por um duto, né, saudável. Saudável. Quanto mais saudável a minha coluna, mais saúde eu espalho para o meu corpo todo. Não é à toa que muita gente tem problema de coluna. Por quê? Porque não cuida bem da coluna, porque não se exercita, porque não presta atenção como utilizar a coluna, porque não alonga, porque não aquece, porque não sabe pegar peso. Fora problemas emocionais, que a gente sabe, que às vezes a pessoa tem uma dor emocional e vai parar na dor da coluna. Acontece muito, né? Então, e a coluna, gente, é uma coisa assustadora, assim. O professor até brincava com isso, né? O professor gostava de brincar com tudo. Ele falava assim, dor na coluna tem 3 tipos de pessoa. As que já tiveram, as que estão e as que vão ter. Se você não se cuidar, lógico. Não existe outra pessoa. Ou você já teve alguma crise de coluna, ou você está com uma crise de coluna, ou você vai ter uma crise de coluna se você não se cuidar. E é isso mesmo. Você pode ver, se você pesquisar aí a quantidade, né, da população que relata dor na coluna, é assustador. É muita gente que relata dor na coluna. Eu aposto que teve gente aí dando uma ajeitadinha aí na cadeira. Dando uma... Opa, deixa eu ver aqui como é que tá a minha posição. Eu estou falando porque eu fiz isso aqui também. Olha só, a Gisele colocou aqui uma pergunta. Acho que aí é dentro daquela outra pergunta, a gente só voltar aqui um pouco. E quando a gente faz uma postura, tipo o abdominal, onde não há dor, e sim, mas... Peraí, deixa eu ver. Quando a gente faz uma postura, tipo abdominal, onde não há dor, e sim umas, acho que é estaladinhas da coluna, tá tudo bem continuar fazendo? Isso é uma outra coisa interessante. Tipo... Acho que é instaladinha, porque está escrito aqui escaladinha, mas acho que é instalada. Deve instalar um pouquinho. Isso é comum, né? De novo, o professor brincando, né? O professor brincava que às vezes a gente deixa de usar alguma parte do corpo, né, alguma articulação e tal, e quando a gente vai usar, é como se estivesse um pouquinho enferrujado, sabe? E aí, quando você faz esse... Por exemplo, digamos aqui o meu punho, né? Aqui, deixa eu botar aqui. Digamos que eu não use muito esse movimento de rotação, né? Pode até tentar fazer em casa, gente, alguém. Faz aí. Às vezes, quando você faz uma rotação maior, você vai sentir dar uma estalada, né? É tipo uma areiazinha, sabe? Quem não faz sempre, né? Quem faz sempre não vai sentir. Tornozelo é a mesma coisa, faz com o pé. Com o pé você vai sentir também. O professor brincava que isso era colocar óleo na junta. A junta vai enferrujando, igual aquela porta que fica fazendo... Aí tu bota um pouquinho de óleo. Então o professor era muito brincalhão. Ele falava, vamos botar óleo na junta. Então, por que isso? São posições que geralmente, né? Esse abdominal, acho que a Gisele deve estar falando do abdominal da nossa série agora, do trimestre, que ele é puxadinho, né? E a Gisele é uma aluna, já professora, que eu sei que se dedica diariamente, então ela deve estar falando desse abdominal dessa série. E aí, alguma parte ali, talvez ela não estivesse usando muito em outras posturas. Aí, quando começa a usar, dá realmente essa sensação de estalar, de areia, de estar meio preso. Com o passar dos dias, a tendência é isso parar, né?
Agora, por exemplo, se isso começa a doer, começa a incomodar, a gente tem que olhar mais de perto. Mas a tendência é parar. É igual quando você acorda também, né? Você acorda. Todo mundo que já passou dos 40, né? Quando acorda, o corpo acorda já um pouquinho mais rígido, na verdade. Às vezes um incômodozinho na coluna, às vezes você pisa no chão, o tornozelo está meio dolorido. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, pescoço, às vezes dorme mal, está com uma dorzinha no pescoço. À medida que você vai aquecendo, que você vai fazendo as coisas da vida mesmo, né? Trabalho de casa, não sei o quê, não sei o quê, isso vai diminuindo, porque o corpo estava muito parado e você voltou a exercitar esse corpo. Então, Gisele, querida, é normal, sabe? Esses estalozinhos. Agora, é o que eu estou dizendo, começou a doer, começou a dar pontada, não estou aguentando. Aí para, fala comigo para a gente poder reavaliar, né? Ela colocou que é dessa série, sim, dessa série nova. Ela colocou aqui. Vamos lá, Thiago, Ah, uma outra pergunta que acabou que a gente ficou nesse tema da prática, né? Que é muito importante também, né? É uma parte muito importante dentro do método Hermógenes, né? Também é o todo, mas essa prática do asana e isso traz muitas dúvidas. Hoje eu até estou trazendo aqui dúvidas os alunos, nossos alunos mandaram para a gente através de e-mail. Então, eu estou trazendo aqui para dar essa oportunidade para outras pessoas também verem o que acontece lá dentro e o que você vai respondendo aí com o tempo. Vamos lá, fazer uma prática vigorosa como atividade física é errado no Hatha Yoga? Tipo, a pessoa, acredito que seja um boxe, correr, tipo, não, lê não de novo, fazer não um foi. trote. Lê de novo, Gigi, porque não foi isso que eu entendi, não. Acho que ela quer fazer uma prática de yoga mais forte, é isso? Não, fazer uma prática mais vigorosa como atividade física é errado no Hatha Yoga? Porque no Hatha Yoga você fala que da Não, então, importância da atividade física. não, Pode ser uma atividade pode ser, pode ser, vigorosa? pode ser, e até bom que seja, né? Porque, olha só, isso é uma coisa interessante da gente pensar também, né? A gente precisa, o Hatha Yoga, olha que interessante, Hatha Yoga quer dizer yoga dos polos, Ra, Sol, Ta, Lua. Eu preciso de um equilíbrio, tá? Em tudo na minha vida, dentro do meu corpo, no meu trabalho, nas minhas relações, mas dentro do corpo é mais fácil ver. Digamos assim, eu preciso de momentos de relaxar, de me acalmar, de controlar esse estresse, mas eu preciso de momentos que eu acelere também. Eu não posso viver a vida inteira num estado só de relaxamento. Também não seria bom. De relaxamento que eu digo de não ação, né? De ficar o tempo todo extremamente parado. Isso não é bom, né? Então a gente precisa de um equilíbrio. Por exemplo, digamos que eu estou no trabalho, no momento que eu preciso produzir mais, que eu preciso, numa reunião, estar falando um pouco, né, com mais força. Isso tá certo, não tem nada de errado nisso. Aquele é o meu momento de produzir, é o meu momento de ser mais firme. Né? Contanto que eu não agrida ninguém, que eu não fale palavrão, que eu não passe por cima de ninguém, não tem nada de errado. E a mesma coisa o esporte. O próprio esporte que a gente pratica, né, Rodrigo? Que o polo aquático é um esporte tido extremamente violento em alguns momentos, né? Porque mesmo sem querer, você acaba acertando um amigo, você acaba sendo acertado. E é um esporte de vigor físico muito grande. Você imagina, quem não conhece polo aquático, ele é numa piscina que não dá pé. Então, o jogo inteiro, você tem que estar nadando, digamos assim, para todo mundo entender, boiando, né? Não é bem boiando, mas se equilibrando ali no nível da água, subindo para fazer o arremesso, o goleiro pulando, sem pé no fundo. Isso durante mais de uma hora. Ele é até tido como um dos esportes mais difíceis que existe, o polo aquático. Né? E é extremamente físico, porque você está o tempo todo ali no combate corpóreo ali com o outro jogador adversário, né? E eu pratico isso desde criança, continuo praticando agora já com mais idade, e no outro momento estou sentado para meditar, então não tem erro nenhum, pode fazer boxe, pode fazer jiu-jitsu, pode fazer o que for, mas assim, o importante você pode ser forte, você pode ser viril,
mas sem ser violento. Mesmo numa luta, existem regras, né? Mesmo num esporte de combate, que não é a minha primeira opção. Eu já fiz até jiu-jitsu, já fiz boxe, mas hoje em dia não é a minha opção, mas respeito os lutadores. Mas mesmo dentro de uma luta, você tem regras, você tem um código de conduta, né? Você não precisa odiar outra pessoa para lutar com ela, né? Numa competição, no treinamento. Então, eu não vejo nada de errado, eu não vejo nada de errado. E eu acho que é muito interessante isso, porque no yoga isso aconteceu comigo quando eu comecei a mergulhar mais fundo na filosofia do yoga, parei de comer carne, e comecei a meditar mais. Você no início você fica mais passivo, você fica mais passivo. E aí naquele momento eu estava passando por uma questão pessoal que eu precisava até ter, digamos assim, mais intensidade, mais força num assunto que eu estava resolvendo, e eu estava muito tranquilo. Então, tomar esse cuidado também, né, Tiago? Porque a gente vai relaxar, vai diminuir, cara, isso é normal. Mas é por isso que essa combinação eu entendo muito interessante. Para quem precisa também, né? Para quem precisa. Quem não precisa, o ideal é que se a pessoa não trabalha de repente com, sei lá, com vendas, que é um negócio que a pessoa precisa estar ali, não tem problema, né? A pessoa também ser muito zen, né? É até Não, ótimo. mas, Rodrigo, eu acho que assim, em algum momento todo mundo vai precisar, né? Porque Uhum. assim, vamos dar um exemplo. Uma pessoa super tranquila e tal, o filho se machuca e você tem que levar ele correndo para o hospital. Uhum. Você precisa de energia de explosão ali. Você precisa chegar no hospital e falar assim: olha, meu filho está passando muito mal, por favor, atende ele, é urgente, né? Sabe? Você não pode andar devagar, pegar o filho devagar, entrar no carro devagar, chegar no hospital, ficar esperando sem falar nada. Alguns momentos da nossa vida vai ser cobrado da gente esse momento mais energético. A vida é assim, né? E uma coisa que eu gosto de falar, que às vezes as pessoas confundem, né? Não é porque você faz yoga, que você é zen, que você é tranquilo e que você tem valores, que você é bobo. As pessoas confundem isso, né? Por você ser uma pessoa correta, do bem, né? As pessoas, muitas vezes, elas extrapolam limites, né? E aí elas começam a abusar da sua bondade, a fazer bullying mesmo com você, né? Ou abusar da sua boa vontade de querer ajudar, né? Ou te agredir porque sabe que você não vai revidar. Então, eu falo muito isso com meus alunos. Gente, a gente tem que ser amoroso, pacífico, mas não ser bobo. Você tem que saber se posicionar. Se você está sofrendo uma injustiça, você tem que falar. E às vezes você tem que falar alto. E às vezes você tem que se posicionar firme. Então, não é porque você faz yoga que você é bobo, que as pessoas vão passar você para trás, que as pessoas vão te xingar, que vão fazer piada de você o tempo todo. E a gente sabe que fazem, né? E essa história da piada eu gosto de contar, que muitas vezes vem da própria família, né? Espero que não tenha ninguém aqui da minha família, mas às vezes vem da própria família, né? Ah, você agora é monge, você virou santo, né? Você é isso. Né? Aquela brincadeira com a espetadinha, né? Aquele dedinho ali para dar uma cutucada. O que eu brinco é muitas vezes que essas pessoas, elas sabem que o que você está fazendo faz muito bem para você e para os outros, elas sabem que é o correto fazer, ou seja, você ser uma pessoa amorosa e você ter valores, todo mundo sabe que é o correto, né? Não mentir para ninguém, não enganar ninguém, ser amoroso, falar a verdade, todo mundo sabe que é bom. Agora, essas pessoas que às vezes cutucam, é porque elas querem também essa transformação, mas ainda não descobriram como, ou não acham que é possível, né? Tem esse discurso: ah, você ser correto no Brasil não vai te levar a lugar nenhum. O Brasil é um país do jeitinho, né? O yoga, eu particularmente, o yoga mostra que isso não é verdade. Tem uma frase do Sai Baba, né, que eu acho que encaixa bem agora, que ele fala assim, ó: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, não é porque todo mundo no Brasil, né, não é todo mundo, mas porque a grande maioria, digamos, políticos e tal, dá um jeitinho, e o cidadão também, né, porque às vezes a gente fala de político, mas na nossa própria
na nossa própria vida, às vezes a gente acaba dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, aí todo mundo faz e você acha que é certo. Não é certo, mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Então, e aí eu dou um exemplo para finalizar, né, Rodrigo? Acho que a gente está terminando já, mas para terminar, Arjuna no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita talvez seja um dos principais livros do yoga. Para quem não conhece a história, eu vou resumir bem rápido. Arjuna era um guerreiro e ele tinha que lutar contra o outro exército. E ele estava do lado do bem, o lado correto, o lado do Dharma, que a gente fala assim. O outro lado era o lado, vamos lembrar do Star Wars, né? O lado negro da força. E ele o dever dele era lutar pelo bem. Ele era um yogi, mas o dever dele era lutar pelo bem. E aí chega um momento, só que tem várias histórias ali bem interessantes, né? Que a gente traz para a nossa vida. A gente é o Arjuna, né? Mas que ele teria que lutar, por exemplo, contra familiares dele que estavam do outro lado. E ele entra em pânico. Acho que é o primeiro caso de síndrome da história. Ele entra em pânico. Ele não quer lutar. Ele joga o arco no chão, ele fala, eu não vou lutar, são pessoas que eu gosto e tal. E Krishna, que é Deus, né? E que estava orientando Arjuna ali, naquele momento, Krishna era o guru de Arjuna. Krishna fala para ele, Arjuna, você é um guerreiro, seu papel é lutar e você está lutando pelo bem, pela verdade. Vai e luta. Para de frescura. Krishna fala assim com ele, para de frescura. Pega esse arco e luta. Então, ele era talvez o maior yogi, Krishna, Arjuna, né? Então, tem momentos que você tem que lutar, não tem jeito. Lutar com ética, lutar com verdade, lutar com compaixão pela outra pessoa, com amor, com respeito, mas lutar nesse sentido de eu preciso defender o que é correto. Eu preciso defender o que é o bem, o que é a verdade. Eu não posso me calar. Entende? Então, nem sempre no yoga a gente tem que ficar o tempo todo sem se envolver em conflitos, né? Os conflitos, eles acontecem, fazem parte da vida. Agora, mesmo numa situação que eu preciso falar mais alto, ou que eu preciso me impor de alguma maneira, eu vou me impor com amor, com respeito, com cuidado com o outro, sem querer, né? O outro não é o meu inimigo, eu preciso matar, arrancar a cabeça, não é isso. Eu preciso só mostrar a minha posição e respeitar que pessoas pensam diferente. O problema é que hoje em dia falta muito respeito pelo pensamento diferente, né? Essa é uma questão. Muito bom, Thiago, muito bom. Vamos finalizar então com essa história mesmo, para que todos reflitam, né? Para que a gente reflita. Isso aí é muito interessante. Isso é o poder do yoga, né? Às vezes é uma coisa que fala, são nesses nossos encontros que a gente tem aqui e nos que a gente tem lá com os alunos também, né? Às vezes é uma coisinha que fala assim, que fica ecoando na cabeça assim, e uma hora cai a ficha, uma hora fala assim, caramba, é verdade. Né? Obrigado, então. Gente, beijo. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Thiagão. Tamo junto aí, gente. Obrigado, namastê.